dizer que essa é uma parceria da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre com o Porto Alegre em Cena. A gente, em alguns dos espetáculos do Porto Alegre em Cena, vai fazer esse debate e tentar, de alguma forma, um espaço de reflexão, um espaço para acomodar ou para desacomodar, né, os estímulos que a gente recebe durante o espetáculo. Obviamente, esse não é meu setting, né? O setting no psicanalista é bem diferente desse, né? Então, realmente é um desafio duplo, né? A gente está aqui em cima e está comentando um trabalho tão bonito e premiado já a nível nacional, né? Meus parabéns. Né? Obrigado. O que eu pensei, assim, de iniciar para a gente conversar tem a ver com dois aspectos, assim, dois vértices que, ao assistir a peça, e a primeira vez que eu assisto a peça é hoje, então realmente fui tomada pelo impacto, né, da apresentação. Então, eu pensei em dois aspectos, assim, um é o do conteúdo, né, e o outro é o da forma com que esse espetáculo, né, se desenvolve. O do conteúdo, bom, conteúdo e forma acho que estabelecem sempre uma relação em que um não existe o outro, né? A gente não pode falar de conteúdo sem forma, assim como de texto sem contexto, e acho até que a própria apresentação, o próprio espetáculo, a peça teatral não existe sem o público que assiste. Cada um vai ter a sua representação do que aqui foi apresentado, mas, assim, existe uma relação interdependente. E aí acho que a gente já cai num aspecto que é o tema da peça, que é relações, né? A gente da área, né, da psicanálise estuda, assim, que entende, assim, e trabalha, assim, que a gente se constitui sempre a partir do outro, né? Sempre a partir de uma relação. E eu acho que vocês trazem, na verdade, vocês escancaram isso aqui, né? Jogam no colo da gente, assim, de um jeito bem intenso, né? Então, esse é um aspecto, né, super importante que eu queria trazer, que me impactou. O outro, assim, eu vim pra cá, né, no carro, pensando assim, essa criança, né? Quem é essa criança? Eu sento, né, e assisto uma série de situações que me fizeram pensar que essa criança, na verdade, somos todos nós, né? Aspectos da gente, partezinhas da gente, assim, né? E a criança o desejo da mãe, a criança da separação, a criança abandonada, a criança agredida, a criança negligenciada, a criança, enfim, talvez não necessariamente a criança, a gente tenha vivido isso, mas assim, de alguma forma, o que passa na mente da gente, como uma fantasia, como sonho, como medo, né, como receio. E aí, eu estou falando sem parar. Não, mas está super interessante. Tá dando para acompanhar, meu. Tá bom. E aí eu pensei o quanto essa criança está assim, sabe, parece que despedaçada, assim, né? Quando ela chega assim, aos pedaços mesmo, assim, fragmentada. E o tempo todo eu fiquei com uma sensação assim de tentar buscar um sentido, de tentar buscar dar um lugar para aquela criança que na verdade está dentro daquele adulto, daquele velho, daquela mãe, daquele casal. Assim, eu tentava o tempo todo fazer um trabalho mental assim de contextualizar e eu acho assim que daí eu já estou partindo, né, pro enfoque, pro vértice da forma, porque eu fiquei pensando que não deve ser sem intenção que esse palco assim, né, tá para dentro e que vocês jogam essas cenas agudas assim como crises, né, no nosso colo e que vocês fazem esse jogo assim, né, de intensidade sem um antes e sem um depois, né, assim, pega a crise aguda ali, né, assim. Muitas vezes a gente, acontece isso conosco, né, quando a gente recebe pacientes, é meio parecido assim, né, mas eu acho que
eu acho que vocês querem fazer alguma coisa conosco, assim, que é uma intenção. Eu fiquei pensando assim, e a minha aposta, eu tô louca para te ouvir depois, a minha aposta assim, é que a ideia é desacomodar, sair da passividade, sair daquela atitude receptiva, aquela atitude antes, durante, depois, e previsível, fazer a gente pensar um pouco, né, inserir um pouco de reflexão na nossa cultura, no nosso pensar, sair de uma relação plana, né, e com mais profundidade. Então, assim, eu acho que se for esse o objetivo, assim, vocês realmente conseguiram. E para começar o debate, eu paro por aqui. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o fato de estar aqui, tendo a chance de discutir um pouco sobre esses assuntos. Eu estava comentando antes aqui que eu achei muito importante o festival lançar um espaço de encontro para além do espetáculo e a partir dele sobre o foco da psicanálise. Eu acho um campo maravilhoso de debate, de aprofundamento, de discussão, enfim. Eu acho que também queria agradecer as questões que você colocou, porque elas talvez, eu possa dizer assim, tentando não resumir, mas me focar, elas de fato se referem à essência do trabalho, não só desta peça, mas de toda uma pesquisa que vem sendo feita, que a Companhia Brasileira vem fazendo ao longo de 12 anos, desde o seu começo, que tem a ver diretamente com o que você falou, que é construir dramaturgias que pensem o teatro como relação e busquem quer dizer, nem sempre a gente consegue, quer dizer, existem os fracassos nesse sentido, mas, digamos, o norte é que os trabalhos existam entre uma espécie de fissura que se dá ou pode se dar a partir dessa relação. Então, tudo que eu tento mobilizar dramaturgicamente, quando eu digo dramaturgicamente, eu não estou falando só do texto. Eu me refiro a um campo dramatúrgico amplo, que inclui várias dimensões, inclui como se trabalha o ator para determinada sensibilidade, como se constitui a presença na relação, como se ocupa de fato um lugar, até o próprio texto, a escolha do texto, como lidar com esse texto, com essa palavra, como dar nome às coisas, como fazer dialogar todos os elementos que compõem o espetáculo. Isso, de fato, tem um propósito. E aí, eu concordo absolutamente em relação a essa indissociabilidade entre a forma e o conteúdo. Evidentemente, que se me perguntam sobre o que é essa peça, lógico, eu vou dizer que é sobre as relações, principalmente as relações entre pais e filhos. Mas a peça, de fato, ela não é isso, né? Eu não posso dizer, quando eu digo isso, junto com essa declaração, vem uma certa frustração, porque essa declaração não dá conta do que é uma peça. Então, eu brinco sempre que me perguntam sobre, né, porque é muito comum te perguntarem, mesmo jornalistas ou as pessoas, né, existe isso na nossa cultura, sobre o que algo diz, ou um corpo expressivo quer falar o quê. E isso é uma coisa, querer falar é uma dimensão, a outra é o que de fato se diz. E isso que se diz tem autonomia. Tem autonomia na relação. Se diz quando o que é mobilizado aqui consegue minimamente criar pontes com cada um, com as pessoas do público. E para mim, eu venho desenvolvendo esse pensamento junto com a companhia há muitos anos, eu tento deslocar o campo
campo da encenação para este entre, para esta fissura que se dá na relação. Então, eu acho que você se referiu à base mesmo do trabalho, que inclusive tem a ver com as outras peças do repertório, peças anteriores a essa, e que aqui isso se dá de diversas maneiras. Essa é uma peça que não tem uma dimensão narrativa preponderante, ou seja, em pouquíssimos momentos vocês veem um ator falando diretamente, assim, falando aqui, contando uma história, ou falando eu, né, criando uma interrupção tão direta, endereçando tão diretamente o discurso. No entanto, essa, digamos, dimensão dialógica do trabalho busca vazar, né, uma presença, deixar essa presença, e não é por acaso que o cenário invade o campo da plateia. Normalmente, é porque aqui tem esse fosso, mas normalmente invade mesmo, né, assim, foi pensado desta maneira, né. E uma questão que você colocou, que eu também acho significativa, quando a gente refletindo sobre esta criança, né, a gente discutiu muito isso no processo, porque como esse é um texto francês e a gente fez uma tradução cuidada, assim, sensível durante o processo e tal, no início, quando a gente começou a dizer esse título em português, soava estranho para a gente, porque ele é um título que aponta, que especifica, né? C'est enfant, em francês, que é esta criança, que é indicativo desta, né? Esta garrafa, esta pessoa que está ao meu lado, não essa, ou aquela, ou uma outra, é esta. E quando a gente começou a pronunciar o título na tradução escolhida, em português, a gente realmente se perguntou se manteria, porque a gente imaginava justamente como você percebe, que criança é essa, são muitas, né? E são muitas dimensões desta criança. Mas, paradoxalmente, o fato de especificar abre, evidentemente, porque se eu falo esta, sou eu que falo esta, mas cada um fala esta. Cada um aponta uma esta, imagina, ou não imagina, mas elabora, ou pode elaborar, pode derivar, né? Enfim, essas questões, de alguma maneira, também durante o processo, tem a ver com o que você falou, a gente ao longo, essa peça estreou em outubro do ano passado, desde então a gente apresenta muita frequência, assim, temporadas longas, em muitas cidades e tal. Então a gente tem tido a sorte, a chance de encontrar públicos muito diversos. Públicos de cidades de capitais, públicos de cidades do interior, público mais da periferia, público dos centros. A gente tem tido muita sorte de ter isso. E a gente percebe, e isso para mim é uma alegria, que a peça pode ir além da mera identificação. Então, eu não preciso ter vivido aquilo para reconhecer, e a partir de um reconhecimento ir além. Porque a gente, pelo menos a gente busca não... E a estrutura da peça, o corpo formal, digamos, que é também o seu conteúdo, é indissociável, também busca isso, quer dizer, a não dar conta de tudo. A gente simplesmente mostra momentos, digamos, no seu